Oi. Boa. Sami, tem muita notícia e temos sempre... Não só rodar notícia e rodar a vinheta. É? Ah, claro. Então roda a vinheta, por favor. Começa agora a resenha do Zuzu. Resenha do Zuzu. Resenha do Sami. Do Sami. Zuzu. Oi. Ah, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios, entendeu? Eu conheço. É o mesmo Ele é cara, muito que ele tem muitos gostos. Ele é incrível. É o amigo do Reginaldo. O amigo do Reginaldo manda muito Ele áudio manda pra que ele ele. conhece os apresentadores. Vamos lá, notícia, Sami. Ó, essa primeira é séria. É sério? E é a mais importante. Lula está otimista. Sabe com o quê? Com a aprovação da medida provisória que elimina a taxa das blusinhas, considerada agora por ele por uma questão de justiça. Ele fala o seguinte, ele fala, ó, você que é da classe média, você que é favorecido, classe média alta, você pode gastar sem impostos no exterior. Enquanto as pessoas que vivem na periferia enfrentam uma taxação para compras de baixo valor. A MP, que foi editada em maio, precisa ser aprovada até dia 8 de setembro para evitar a retomada da tributação de 20%. Agora o diálogo entre Lula com o Alcolumbre foi retomado, mas a instalação da comissão mista foi adiada para 1º de setembro. A medida enfrenta críticas de ser eleitoral. A gente tem um vídeo, mas só para resumir. O que aconteceu? Meteu a taxa da blusinha, lembra? Ele, o Haddad... Sim. Pegou mal. Pegou mal, as pessoas ficaram irritadas. Exato. Aí ele falou, não, isso não foi ideia minha, isso daí não Os sei o que lá. governadores. Foi O os Haddad governadores. falou. Aí, tá chegando perto da eleição, você não quer ter uma carga negativa. Óbvio. Certo. Você não quer ter um encosto. Então ele falou, olha, é uma questão de justiça, eu nunca tive essa ideia. Agora, tem que ponderar também a questão dos empresários. Eu já falei disso. O empresário paga imposto aqui no Brasil. Você tem que cobrar nas importações o mesmo imposto que o empresário paga. Porque se você não fizer isso, o empresário vai embora do Brasil, como Sem alguns estão dúvida. indo. Ele vai falar, ó, eu não sou tonto, para que eu vou produzir aqui se eu pago imposto? Se é mais barato Se é mais lá. barato eu exportar para o Brasil estando Caso de do fora. Paraguai, por exemplo. E qual seria o valor, Sami, dessa Então, taxação? nenhum empresário me fala precisamente o valor. Mas eu sei... tem uma média, não? Não vou chutar porque os impostos aqui variam muito disso, mas a gente pode pesquisar e pedir para algum empresário mandar os impostos abertos. Agora, se o imposto for muito alto, por outro lado, Morgado, que é o outro risco, você está condenando a população a pagar mais e você está deixando o empresário brasileiro muito confortável. Também. Porque ele pode ter uma margem grande. Exatamente. Então, por isso que a taxa é delicada. Não pode ser nem mais, nem menos. O problema é o discurso, que a gente vai ver o agora. O discurso a gente vai ver agora, me deu um pouco de irritação, mas vamos lá, Delari, discurso. Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vêm do Vietnã, vêm da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Meu Deus do céu, cara. Porque é uma questão de justiça. É justiça, mas... Calma aí. Ela pode gastar $2 mil e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino... Tá bom, não dá nem pra, não dá pra engolir. Isso beira o Cid. Não, e eu vou te falar um negócio, É um excelente ator, hein? Você sabe que ele cita o Alcolumbre e o Hugo Mota. Sim, E é importantíssimo a gente recordar que é Viver que há 2 semanas, teve um jantar. Teve um jantar com conflito de interesses. Não, o Lula se reuniu com o Alcolumbre, né, para passar algumas pautas. Agora. E a gente sabe que são pautas e são interesses. Eles estão se reaproximando. Aí quando ele fala esse discurso da blusinha, pra gente lembrar o que tem no meio disso, tem emendas, tem interesse, tem, né, relações políticas. Tem a eleição. Tem a eleição. Pra mim, isso é uma medida nitidamente popular. Agora, o que é pior é o que vocês falaram. O cara que pôs, pô. Pois é. Então, É o cara que pôs. Desculpa pelo que eu fiz, que foi uma injustiça. Como se fosse... Agora deixa eu falar uma coisa que você
vocês talvez não lembrem. O Haddad, semanas atrás, também falou que foram os governadores que pediram. Isso. Que os governadores pediram e que o Lula disse que ia vetar. Ele sancionou. Então, pra que precisa desse carnaval todo? Isso aí beira CID F20 pra mim. Porque eu nunca vi uma coisa tão desonesta num discurso. Então, esse camarada aí vir falar o Alcolumbre ou o que for vai votar porque é injusto. Não dá. Estamos de volta na programação aqui da Jovem Pan. Estamos falando da taxa das blusinhas, que o seu presidente falou que é injusta a taxa das blusinhas, ele pedindo para o Alcolumbre aí para tirar, porque isso não é legal com a população. Coisa que ele sancionou. O Haddad fala que eles vêm agora com a narrativa de que eram os governadores que pediram isso, e a gente sabe que não foi. A gente sabe que não foi fato. Inclusive, a Janja estava no meio falando pro Lula que ia ser bom pro Brasil fazer a taxa das blusinhas. E agora o cara vem me falar que barbaridade, né? Uma barbaridade. A taxa das blusinhas é injusto. O cara que sancionou, que o Haddad falou que ele poderia vetar e não vetou, você tá de brincadeira, velho. Mas não esperava nada que não fosse isso, né, velho? O cara enrola todo mundo. Agora o Alcolumbre tá lá já best friend e tudo mais. É o Brasil ou osso, Samidana. Opa, coisa linda. Não, isso dá revolta, velho. Calma o coração, Gordão. Hoje eu tô bravo. Cadê o e-mail pra falar? Gordão tá bravo. Gordo tá bravo. Com essa não tem como não ficar, não. Viu? Tá maluco. Majestade, tem que trazer doce. Olha o coração. Traz Olha o o coração. Me dá uma. Mais uma, Anibal. Mais uma. Ei. Só animal, meu pai animal. Olha, louquinho, velho. É quarta, né? Quarta da feijoada. Pelo amor de Deus, matar o que tá bêbado. E o dólar, Sami? O dólar, como vocês podem ver, tá caindo um pouco, caiu 1%, mas ainda tá alto. Tá sendo negociado a R$ 5,16, ou melhor, 17 centavos na aproximação. A bolsa tá a 11 pregões no negativo. Ixi. A 11 pregões no negativo, eu falei outro dia, acho que tava a 7 pregões, e uma... Tá todo mundo indo embora. Os estrangeiros estão pegando uma debandada do dinheiro estrangeiro. Os caras estão pegando dinheiro e picando lá. Como é que... Cadê? Subiu. Cadê os gringos? Calma aí, gringos. Ó. O gringo, ó. É o Hanna-Barbera. O gringo tá indo embora. Você tem dinheiro lá fora? Olha, ó. Você tem dinheiro lá fora? Não dá, mas pra deixar aqui, né, Sami? Não, tá difícil. Você tem... Eu queria ter o suficiente pra deixar lá fora, mas eu tenho uma parte atrelada aos Dodgers. Você tem ETFs? Não, eu tenho que mais? As ações lá que compraram lá. Quando lembra aquela época? Daquela época que, ó. Eu fiquei com as ações, né? Mas aquela época que você tinha um sócio. Que mais? Eu tenho que beijo pro nosso sócio. Boa. Vamos lá, que mais? Agora vocês vão gostar, porque a gente usa muito essa ferramenta aqui. Rogério Morgado usa no humor. Você usa na tua empresa, mas a OpenAI é muito curioso, não sabia disso. Saiu ontem essa declaração. Se liga no tamanho que o Brasil ganhou no mapa da IA. Oliver J., que é vice-presidente internacional de estratégia e operações da OpenAI, disse em uma entrevista à Bloomberg que o país está, nas palavras dele, definitivamente no top 5 entre os que mais geram receita para a empresa. E que a taxa de assinatura por aqui é alta. Os números que a empresa apresentou dão a dimensão. O Brasil segue como o terceiro maior mercado em usuários da OpenAI, ficando atrás só dos Estados Unidos e da Índia. E o número de brasileiros usando a ferramenta quase dobrou em um ano. As mensagens diários, estou falando, saltaram de 140 milhões de novembro do ano passado, ou seja, menos de um ano, para algo em torno de 215 milhões. Entre as empresas que constroem produto sobre a tecnologia da OpenAI, o Brasil é o segundo
do mundo. E a divisão corporativa da operação brasileira cresceu 5 vezes no ano, puxado, obviamente, por agentes de A. Ele cita casos como empresas gigantes usando a estrutura, é o caso do Itaú, que usa a ferramenta em toda a operação, e também o Nubank, que desenvolve uma espécie de gerente de investimentos totalmente digital. Que vai mudar o jogo financeiro, né, Sami? Tá mudando. Muito bom. Você sabe que pela primeira vez na internet, antigamente você usava muito a rede social que era mais jovens. Sim. Mas você, nosso público é da melhor idade, para falar de uma forma elegante, tem mais referência e repertório. Estava conversando com a turma que entende de A. Sim. Falam que quando você tem mais referência, você consegue dar o prompt melhor. Você tem mais, né? Bagagem. É isso aí. Você tem uma bela bagagem. Uma bela bagagem.